Olá, tudo bem? Meu nome é Eliane Spengler. O canal é sobre histórias reais, tá? Sobre todos os tipos de histórias reais que eu consigo levantar e trazer. Gostaria que vocês curtissem. Não é que eu já chego pedindo para curtir. Se inscrevam, que estou no caminho dos 2.000 inscritos, tá? Bem, então, sem delongas, vamos para o caso. Já me apresentei, Eliane Spengler. Muito obrigado por estar aqui, tá? Esse caso aconteceu em abril de 2017. Entrou no hospital um casal que levou uma moça que parecia que tinha sido atropelada. De tão grave que era a situação dela. Principalmente na cabeça e fora os ferimentos. Mas o da cabeça, ela teve que ir para cirurgia e ela estava em coma. Ela já chegou em coma lá, tá? E ficou em coma por alguns dias. Tá? Ela foi internada e era tão grave que parecia que tinha sido atropelada, né? E ela foi direto, né? Depois da cirurgia para UTI, ela já estava em coma e foi em coma feita a cirurgia, tá? Só que vamos lá começar. Lá no começo, tá? Que não é muito tempo. A moça de Bondini, ela era como Monse, ela era conhecida. Ela era bem jovem, ela era estudiosa, tinha boas notas e um futuro assim que ela almejava bem grande. E ela conseguiu. Quando acabou, ela não tinha namorados. Ela não tinha namorados. Ela estava focada mesmo nos estudos. Ela vinha de uma classe média, os pais podiam pagar boas escolas para ela. E isso lá em Veracruz, no México. Tá? Os pais, ela conseguiu o que ela queria, mas na cidade do México. Os pais dela acharam que era muito perigoso, 400 quilômetros, e que para ela ficar numa universidade ali, na cidade mesmo, podendo ir e voltar para casa todos os dias. E nós estamos falando de uma moça que faleceu com 20 anos. Então, já disse, ela faleceu com 20 anos. Tá? E então, ela era uma menina jovem, os pais tinham muito cuidado. Ela tinha mais uma irmã, a Laila. Entrando na faculdade, é sempre um mundo novo, é diferente do colegial. Lá, ela não estava interessada em encontrar namorado, não, tá? Mas ela nunca tinha se apaixonado. Porque ela tinha, assim, porque aí ela ia fazer 21 anos, ia acabar ali, né? E ela ia fazer o curso que ela já estava procurando, muito ligada aos esportes, né? E na Alemanha. Mas isso ela falava, mas os pais queriam mantê-la ali em segurança. Chegando lá, ela conheceu amigos, e entre eles um rapaz de muita boa família, tá? Não só, era rico. Os pais dele eram donos de vários restaurantes, né? E os pais dela fizeram muito apreço, mas aí era um namorico, mas aí foi se tornando mais. Então, ambos, né, os pais do casal, fez gosto, tanto que ela era uma ótima menina, ele foi o primeiro amor dela, e último, né? E ele cuidava dela, tanto que em 9 meses eles foram morar juntos. Mas eles ficavam naquela sequência de família, não era muito coisa de amigos, não. Eles
Tanto que ela foi eles foram um batizado da família dele, e tava lá a família dela, estavam todos eles unidos já, porque o casamento, né, a união deles fez até essa aproximação das famílias. E só que os pais dele não estavam, tá? Eles não estavam. E porque eles tinham esses trabalhos, né, nos restaurantes, essas coisas, que aquele dia não deu para eles irem nesse batizado. Eu sei que ela disse lá para a mãe dela que ela ia em casa, mas e voltava para a janta da festa. E ela não apareceu. Eles começaram a ficar preocupados, ligaram, ninguém atendia, o telefone ninguém atendia. O telefone, aí a sogra dela liga para a mãe dela e diz: olha, ela tá no hospital, mas não é nada grave, no hospital particular tal, deu o nome Não precisem ficar nervosos, que foi uma... Ela vai ficar bem. E desligou logo o telefone. Os pais, ouvindo aquilo que não foi nada grave, mas mesmo assim foram lá, a gente chegando lá não foi nada daquilo. Ele não estava lá, os pais dela não estavam lá. No começo pensaram que tinha sido um atropelamento por causa da questão da cabeça, da situação, né? Da pancada, das pauladas na cabeça. Então, o que acontece? Ela saiu da cirurgia, ficou em coma. E eles ali, naquele dia lá, mas eles estranhavam, porque ninguém aparecia. O namorado não aparecia, não é? O Marlon, guardem bem o nome dele. O Marlon Botas Fuentes. Ele não aparecia. Mas o médico, nos tempos de menos desespero, conseguiu conversar com eles e falar que tinha sido um casal que levou o que tirou qualquer chance, porque tinha que ter sido carregado de uma maneira. E ela foi levada de uma maneira totalmente errada, que agravou o estado. Que agravou o estado da situação. Isso que o médico falou. Vendo lá as câmeras dos hospitais, do hospital conseguiram ver que tinha sido os pais dela. Os pais dele. Bem, foi bem revoltante, né? Porque começou a se colocar na rede social a situação dela, mas ali nada sabia. Incrível que antes de falecer, depois de 2 semanas, ela abriu os olhos e ela conseguiu sussurrar bem baixinho para a mãe dela e contou que quem tinha feito foi o Marlon. Ela contou tudo. Tudo. Do espancamento, tudo. Os pais entraram em desespero, a irmã colocou, aí procuraram a polícia. Os pais disseram que ele já estava longe do México, que não sabe o que aconteceu, que ele ligou para eles, em vez de ligar para a emergência. Eles chegando lá, disseram que ia ficar tudo bem, que eles iam levá-la para o hospital. Também não chamaram a emergência. Tá? Ele, o grande amor, o cuidador dela, tinha espancado ela até a morte. Né? Não matou ali, né? Mas... E com a ajuda dos pais dele que deveriam. Então, esse é um aviso, porque nisso tudo, tá? Foi feita uma lei que leva o nome dela, que
laços sanguíneos, amizades que ajudem a esse tipo de atitude vão responder igualmente. A questão foi assim, ele desapareceu, colocaram fotos dele antes e depois como ele poderia estar, tá? O governador teve que acalmar o estado, porque as pessoas ficaram revoltadas e começaram a destruir lá os restaurantes dos pais dele. Enfim, os pais dele começaram a dar entrevista, o pai dele ria. Foi preso. Foi preso. Era o que precisava. Foi preso. Tá? Foi preso por ter ajudado, não ter chamado a emergência, por ter feito uma locomoção que agravou, que o médico disse que agravou. Que agravou a situação dela e não teve mais jeito. E se ela tivesse sido bem, ia ajudar, ele ia fugir. Pediram para eles contarem, não contavam. Tá? Ficaram detidos, presos mesmo, tá? E o que acontece? O Marlon começou aquela coisa toda, ele estava a 1.000 quilômetros de distância na casa da avó dele. Ele fez um vídeo dizendo para que iria se entregar se soltasse os pais dele. A polícia, com o vídeo, conseguiu localizar e foi lá a uns 1.000 quilômetros na casa da avó e trouxe. Ele também, igual o pai. Será que ele mudou? Porque ele era um bom rapaz, os amigos dizem que era um bom. Eles não tinham brigas, eles não tinham nada, eles era apoiado, entendeu? Ela tinha sonhos, se não desse certo, ela teria. Ele não fazia essas coisas. Quando ele fez para matar. Tá? Então, veio essa lei. O Marlon está até hoje numa prisão que seria de 72 horas só. Depois tem que ser levado para o presídio. Mas ele está lá. Já tem 3 anos. O julgamento estava marcado agora para 2024. Não aconteceu. 5 julgamentos e nada. E incluir, depois da lei lá que as ONGs fizeram e teve toda a questão, os pais como homicídio. E os pais dele estão aproveitando essa oportunidade para eles não responderem como homicídio. Tá? Os pais de 2024 foram liberados para esperar o julgamento, que não aconteceu. Talvez aconteça ano que vem, né? E o que acontece? E o Marlon está lá. Esse é um grande alerta. Não ajude, não seja cúmplice, seja seu filho, seja quem for. Você vê que uma pessoa apanhou daquele jeito, foi espancada. Era para cuidar dela. Aonde chegou? Aonde chegou? Bem, esse é o caso, tá? Da Monça de Bordim, tá? E como eu disse, não esquecer do Marlon, tá? Esquecer do Marlon, que também foi preso com um sorrisinho dos 15 minutos dele de fama. Tá? O que gira, o que muda, o que aconteceu para um relacionamento dito como saudável? Várias testemunhas, vários amigos. O que realmente aconteceu? Ele não diz. Ela só disse que ele tinha feito aquilo e morreu. Na cidade do México, onde não, em Veracruz, e na cidade do México também eles acontecem muitos
feminicídios e pessoas de classe alta também. Agora, com essa lei de que quem também ajuda, é uma lei feita pelas ONGs e conseguiu chegar até o presidente. Um grande abraço e fiquem bem.